câncer, como todos sabem, é uma doença grave, uma doença séria, que acomete boa parte da população brasileira e mundial. Hoje ela corresponde, ou ocupa o segundo lugar entre as doenças que mais levam as pessoas ao óbito no mundo, perdendo somente para as doenças cardiovasculares. A priori, o câncer é uma doença hereditária. Ele provém de erros genéticos e divisões celulares errôneas, de células que deveriam morrer, que deveriam ser excluídas do organismo, mas por motivos que a gente vai discutir aqui também, elas sobrevivem e continuam a se multiplicar, e a gente dá o nome a isso de neoplasias, e essas células acabam ocupando o lugar no espaço que não deveria e se mantém ao longo da sua vida ou ao longo da vida do paciente até que venha alguma intervenção cirúrgica ou que venha algum tratamento específico para que aquela célula seja retirada de lá e não assuma o papel principal do organismo do paciente. Os fatores hereditários correspondem por volta de 15% a 30%, mas o outro percentual, o restante, provém do ambiente, provém do que o sujeito faz, dos seus hábitos de vida, porque isso impacta demais o funcionamento celular. Dentre os fatores ambientais, a gente pode incluir a atividade física ou o exercício físico, porque tem uma diferença aí. Atividade física é você passear com o seu cachorro, você subir alguns lances de escada, ir até a padaria, ir até o supermercado, você carregar suas próprias compras. Por que isso é chamado de atividade física? Porque não é algo programado, é alguma coisa do seu dia a dia. Já o exercício físico, ele inclui a programação. Então você faz meia hora de exercício, você faz uma hora de exercício, né? Isso acaba impactando de forma diferente o organismo, né? Então as pessoas, quando a gente fala nível de atividade física, nível de exercício físico, a gente precisa fazer essa diferenciação. Mas por que a falta de um ou outro acaba sendo um fator de risco para a doença? Porque o sedentarismo ou a inatividade física faz com que fatores indesejáveis para o organismo, como cardiovasculares, estresse oxidativo, inflamação e a própria obesidade, que por si só já é um fator de inflamação para o organismo, predisponha as células, aquilo que eu falei em relação à gênese do câncer, que é a divisão celular desenfreada, onde a célula recebe a ordem para morrer, mas ela sobrevive, ela continua viva. Então, quando você não pratica exercício físico, quando você se torna uma pessoa sedentária por muito tempo, desde a infância, a adolescência, a idade adulta e até a terceira idade, isso acaba fazendo com que as células não obedeçam àquele sinal que o organismo está dando para que ela morra, para que ela desapareça do organismo e aquilo, ou no caso aí a atividade física ou a falta dela, se transforme num fator de risco. Então a prática de exercício e de atividade física, as duas coisas, acabam sendo de extrema importância para que se previna a doença. Quando a gente usa ou traz à luz, traz à tona o exercício ou a atividade física como tratamento ou como prevenção, a gente tem que entender como que o organismo respondeu ao exercício. Então, como eu disse anteriormente, inflamação, obesidade, o organismo secretando, produzindo substâncias que podem fazer com que uma célula normal se transforme numa célula tumoral, estão muito ligadas aos efeitos contrários que o exercício tem para combater. Então a gente já sabe, isso já está bem determinado pelo meu grupo, pelo nosso grupo e outros no mundo, que o exercício é antioxidante, que o exercício é anti-inflamatório, que ele regula muito bem o ciclo celular. Células que recebem o sinal para morrer acabam obedecendo aquele sinal justamente porque o ciclo celular está bem regulado. Uma coisa que é muito importante, que está sendo discutida hoje também, é que o exercício físico ele mexe com um comprimento de uma estrutura celular chamada telômero, que às vezes pode parecer muito difícil, mas não é. O encurtamento muito rápido dele pode predispor à doença, né? Isso está muito relacionado ao quê? Ao envelhecimento. Por muito tempo se discutiu essa questão em relação ao envelhecimento. E, por incrível que pareça, para alguns pode ser surpresa, para outros não, mas o envelhecimento está muito ligado ao câncer. Então, é por isso que ele, por muito tempo, acometeu pessoas mais velhas. Só que hoje isso está se invertendo. Pessoas muito jovens, principalmente mulheres e homens, relacionados à mama e próstata, ou colo de útero, ou intestino, respectivamente, acaba que desmistifica um pouco essa questão que só pessoas mais velhas podem ter a doença. E aí, qual seria a explicação para isso? A alimentação, e uma das principais discutidas hoje,
a insuficiência do ponto de vista da prática de exercício físico. E como tratamento, o exercício, tem muitas pessoas que gostam desse termo, mas outras acabam usando como controle. Eu gosto bastante do termo tratamento. Mas o tratamento a gente pode dividir aqui em dois. O tratamento farmacológico, que a gente não pode, de maneira alguma, extinguir, tirar da vida do paciente, e o exercício como tratamento não farmacológico. Ou seja, você não precisa ingerir uma pílula, você não precisa ingerir ter uma injeção dada no seu organismo, mas o exercício funcionando como promotor para estimular a produção de substâncias que vão combater a doença instalada ali no organismo do sujeito. E uma das principais características do tratamento advindo do exercício físico, manutenção de massa magra. O que a gente já sabia que se aplicava a outras doenças, como doenças cardiovasculares e as relacionadas ao envelhecimento, para o câncer, para o paciente oncológico, isso também é uma realidade. Quanto menor a massa magra do sujeito durante o tratamento, menor é a sua expectativa de vida. Então, se ele consegue, pelo menos durante uma quimioterapia, durante uma radioterapia, uma hormonioterapia, manter a sua massa magra, isso parece impactar positivamente também na sua qualidade de vida, mas também no seu tempo de vida. Então, isso é muito importante, um dos poderes que o exercício físico tem em relação ao tratamento dessa doença.